Eu conheci o meu marido, eu tinha 16 anos, né? E ele mudou para a mesma cidade que eu estava morando. E um dia na igreja, a minha sogra olhou para mim e falou, olhou para mim e o Espírito Santo falou com ela: aquela ali vai ser a sua nora. Ela falou: Senhor, como a minha nora? E o Senhor falou para ela realmente quem era o filho, né, que iria casar comigo. E ali ela começou a fazer muitas perguntas para o Senhor. Eu só tinha 16 anos. Eu era uma pessoa muito tímida, eu não falava muito, né? E um dia o meu marido, né, que hoje é o meu marido, chegou em mim e falou assim: Olha, eu vou pedir a sua mão em casamento para os seus pais. E eu fiquei aguardando, né, esperando. E ele não foi, né? Eu era muito nova. E quando foi um dia, ele realmente me pediu em casamento. Aos meus 17 anos, eu casei. Aos meus 19 anos, eu tive a minha filha Paula. E aos meus 22 anos, a gente se separou. Eu, particularmente, não tinha motivo nenhum para se separar. Eu não entendia o porquê da separação, porque eu nunca briguei, nunca. Eu acho que eu nunca tinha dado motivo, né, para ter essa separação. E aí ele pode contar também alguma coisa, né? O porquê que você foi embora. Não era uma promessa do Senhor para nós, né? O Senhor tinha falado para nós. Nós éramos muito jovens, né? Muito jovem. Ela com de 16 para 17 anos, eu com 18, 19 anos. A gente era muito criança. Nós não tínhamos toda a orientação que a gente tem hoje. Eu costumo dizer, se na época nós tivéssemos as orientações que nós obtemos hoje, nós não teríamos passado por essa situação. Mas uma das coisas que hoje, né, com a gente com a maturidade, eu vejo que leva um relacionamento a se romper é realmente a falta de preparo para o matrimônio. Porque ninguém dá uma cartilha, ninguém dá um cursinho, né, pré-nupcial para as pessoas poderem ter pelo menos algumas bases de como agir dentro do relacionamento. Por mais que sejam casais novos, pessoas novas, deveria se ter uma instrução de como se comportar mediante os momentos de crise, mediante, né, as oportunidades, né, que está na vida, no dia a dia, que aparece no dia a dia das pessoas. Então nós éramos muito jovens. Eu, como era já mais para frente, né, um rapaz já de bairros grandes, da cidade grande, então vamos dizer que eu era mais um pouco assim, macaco velho. Mas mesmo assim ainda era muito jovem, muito inexperiente, muito imaturo. E oportunidades da vida, quantos, né, as baladas, né, os happy hour que a gente dizia para aquela época, e tudo isso aí, as companhias, isso aí foi me tirando do ambiente familiar e isso veio a prejudicar o nosso relacionamento, o nosso casamento. E aí, então, lá vai eu para a guerra, né? Tive que guerrear muito. E aí chamei minha sogra, chamei minha mãe e vamos orar, porque a gente não aceitava um casamento destruído. Eu tinha uma filha e o Senhor tinha promessa para minha vida, né? Eu entendi a promessa muito jovem e não poderia deixar isso acontecer. O que que a gente foi fazer? A gente foi orar, né? Eu, a minha sogra e a minha mãe, a gente começou a orar. A gente orou por 2 anos, né? Para que o Senhor restaurasse realmente o meu casamento. E depois de 2 anos, a gente voltamos e eu tive mais duas filhas, Natália e a Stephanie, né? E foi isso aí. E o Senhor foi nos restaurando, foi cuidando, né, do nosso casamento, da nossa vida espiritual. E aí a gente começou a ter mais entendimento. Se passou muito tempo, né? Fui morar em uma cidade do interior e ali novamente me afastei da presença do Senhor, né? A gente se afastamos da presença do Senhor. A gente ainda não tinha entendido o propósito de Deus para nossas vidas, né? E nesse meio termo de, né, saindo da presença do Senhor,
eu fiquei com depressão. Tive 2 anos com depressão, pânico, e assim, e o casamento já estava indo de novo, né, se perdendo de novo, e fiquei relutando ali por 10 anos. E o duro de tudo isso é que a gente não aceita as pessoas virem falar com a gente, né? Volta para a igreja, volta para Jesus, Jesus te ama, a gente não aceita isso. E a gente estava, né, se afundando cada vez mais. E um dia me levantei de novo, né? Lembrei das promessas do Senhor para minha vida. Me levantei de novo, né? O Senhor sempre coloca pessoas nas nossas vidas para nos ajudar. E aí apareceu uma amiga, né, que se tornou a sogra da minha filha Paula. E ela me ajudou bastante. Vamos para a igreja, Jesus te ama, Jesus vai te curar, vamos para a igreja. Eu falei, vou para a igreja sim, só para você parar de ficar me chamando. E aí eu fui para a igreja. Só que cheguei na igreja, o Senhor já tinha marcado esse grande dia, né? E chegando na igreja, tinha um pastor, né, ministrando a palavra, e ele pregou justamente o filho pródigo, né? E eu realmente me sentia o filho pródigo fora da presença do Senhor. E quando eu me dei conta, eu já estava prostrada aos pés de Jesus, eu já estava lá no altar, né, chorando já, desesperada já por Jesus. E ali começou o processo na minha vida de novo. O Senhor, Ele me curou da depressão, me curou do pânico, me curou dos medos, restaurou novamente o meu casamento. E glória a Deus que as minhas filhas nunca se afastaram da presença do Senhor. Porque no momento eu não estava dando exemplo, né, de como ser uma mãe de excelência para os meus filhos. E o Senhor resgatou o meu marido, me resgatou. E ali começou um processo na nossa vida. E depois de um grande processo, né, hoje já faz 12 anos que eu voltei para Jesus, né? E hoje a gente cuida de uma igreja, hoje a gente cuida de pessoas, né? Hoje a gente tem paixão por pessoas e tudo aquilo que um dia fizeram para mim, né? Aquele cuidado, aquele amor tão grande que fizeram comigo, hoje eu faço com pessoas. Hoje a Igreja Águas Vivas, aqui de Itatiba, faz com pessoas. A gente resgata pessoas, a gente cuida de pessoas. É isso aí.